Boa tarde, meninos. Nossa aula de hoje é terminando o capítulo 3, né? Agropecuária, os desafios da agropecuária, Revolução Verde, e nós vamos terminar esse capítulo, e qualquer dúvida nós vamos tirar na próxima aula, ou no grupo, se vocês preferirem. Bom, modernização do campo. Vocês sabem que ao longo dos anos o campo ele foi sofrendo modernização, ele foi adquirindo novas tecnologias, mas isso não aconteceu em todos os países. Claro que nós sabemos que países subdesenvolvidos ou até mesmo os emergentes ainda precisam se atualizarem na questão do campo. O processo de modernização do campo corresponde à implantação de novas tecnologias e maquinário e no meio rural. Porém, não é só adquirir a tecnologia, mas também tem que saber como usar essa tecnologia, tá? Isso é a evolução das técnicas e dos objetos técnicos que provoca essa transformação no espaço agropecuário. Bom, as atividades agrícolas estão em constante processo de inovação para obter maior produtividade. Na década de 50, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu um grande aparato tecnológico, e inclusive com a implantação da Revolução Verde e das sementes das plantas, né, modificadas geneticamente em laboratório. E hoje nós temos um exemplo disso, a soja, né? A soja, o amendoim, tá? O milho, também transgênico. Todo esse processo, ela ficou conhecida como Revolução Verde. Em 1960, um grupo chamado Rockefeller, dos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, eles começaram a produzir sementes geneticamente modificadas. Além do mais, não só isso, também eles começaram a produzir agrotóxicos também. A produção agropecuária ela é uma atividade desenvolvida no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da nossa economia, na qual vai se destacar a agricultura e a pecuária, e também a atividade extrativista. Óbvio que, quando a gente fala agropecuária, nós estamos juntando o ato de plantar e colher, tá? E de criar animais. Bom, os tipos de produção citados têm como finalidade principal atender o mercado de alimentos e de matéria-prima. Bom, o espaço rural é caracterizado pela tranquilidade, pela presença de cobertura vegetal, animal, né? E pela criação de animais silvestres, e entre outras atividades que nós podemos citar, por exemplo, o extrativismo, o extrativismo mineral animal. Resumidamente, a produção no espaço rural é composta basicamente pela agropecuária, expressão que é usada para designar de forma agrupada a pecuária e a agricultura, tá? Mas isso que a gente sabe que na questão rural, nós também executamos o extrativismo. Gente, tem muito tempo que a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário mundial. Tudo que nós consumimos, tudo vem da área rural. Então, nós precisamos manter essa consciência de preservação para que o nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta Terra possa produzir sem ter que se degradar, ou a gente está utilizando técnicas que sabe que vão destruir o nosso meio ambiente. Bom, outro ponto também a ser destacado acerca da relevância da agropecuária que possui no Brasil uma ocupação em grande escala
da produção de cana-de-açúcar, de café e também da soja. E nós não podemos deixar de falar da pecuária. Hoje nós somos o segundo maior produtor de gado bovino do mundo. A gente, claro que a Índia está na frente, apesar deles não consumirem a carne, mas eles são considerados em primeiro lugar, tá? A atividade agropecuária no Brasil, ela representa 8% do PIB, ou seja, Produto Interno Bruto. Sabem o que é Produto Interno Bruto? Eu já expliquei, mas vamos relembrar. É tudo o que um país produz, é a soma de toda a riqueza do país. A produção agropecuária, ela tem como objetivo destinar seus produtos, tais como os grãos, as frutas, verdura, carne, leite, ovos, para abastecer o mercado tanto interno quanto externo. Ele tem que abastecer primeiro o interno para depois o externo, tá? Sem contar na matéria-prima que nós produzimos e mandamos e enviamos para outros países. Eu posso citar aqui o algodão. Nós podemos também falar de uma matéria-prima que é o babaçu, a carnaúba. A cera de carnaúba, hoje o Brasil é o maior produtor dela. Eu acredito que não existe outro país que tenha a carnaúba, eu não conheço, mas essa matéria-prima nós mandamos para outros países para a produção da cera de carnaúba. Bom, são vários fatores que favorecem o aceleramento, o grande aceleramento desse tipo de produção no Brasil. Entre os principais estão grande população com perspectiva de mercado interno, generosa oferta de áreas, irregularidade da superfície favorável à ocupação rural e a boa fertilidade de grande parte do território, no nosso território, a nossa terra roxa, por exemplo, o nosso solo massapê, a configuração climática brasileira, tá? Ela foi determinante para algumas culturas, principalmente as tropicais, né? E também para a criação de animais. O Brasil, como produtor rural, ocupa o primeiro lugar no mundo em produção de café, cana-de-açúcar, laranja e bovino, como eu falei, ele está no segundo lugar. Acredito que vamos chegar ao primeiro lugar, tá? E terceiro, respectivamente, na produção de soja, milho, equino e suíno. Hoje nós temos uma das melhores carnes suínas do mundo. Agricultura familiar e agricultura moderna.